ano, né, estudando, trabalhando. Cada dia nós agradecêssemos mais, né, tivermos mais gratidão por ter acordado hoje de manhã, estarmos lúcidos, podendo caminhar, podendo raciocinar, podendo ler uma página do livro, podendo ter chegado até aqui, né, iniciando mais um ano aí de oportunidades, de bênçãos, que nós possamos fazer diferente nesse ano aquilo que não deu para fazer no ano passado. Né, a espiritualidade nos dá essa oportunidade do recomeço. O começo do ano nada mais é uma oportunidade de recomeçar. Chega no fim do ano, às vezes mais cansado, não vou fazer mais nada esse ano, não, porque está no finzinho do ano, deixar para o ano que vem. Aí nos dá uma oportunidade de mais um recomeço para a gente fazer aquilo que deixamos para trás no ano passado. Então vamos agarrar esse ano de 2014, com muito estudo, com muito trabalho no bem, com perseverança, boa vontade. Né? No ano que vem, escolhemos aí cada vez mais frutos desse ano de 2014. Bom, no livro dos Espíritos, nós vamos iniciar hoje o capítulo 10. Fala para a gente sobre das ocupações e missões dos Espíritos. Começa no capítulo 5, 8, né? Vai até a 5. Hoje, nós vamos até a 5 e a 7, porque ele é bem grande, aí vai ser, né, fatiado ali em dois livros. Entre todas as alternativas da alma após a morte, né, que a humanidade tem, que são 4 ou 5, a que nós temos é a da mortalidade da alma, individualidade desta alma, né, e do progresso contínuo. O Espiritismo se baseia nessa alternativa para a continuidade da alma. E nós também sabemos, pelo estudo, que a vida espiritual é a nossa vida o quê? A nossa vida primeira, é a nossa pátria. A vida aqui material é uma vida passageira. Nós encarnamos, né, pegamos aí um corpinho para novos aprendizados, novas situações, mas retornaremos, fato, qualquer hora, qualquer momento, só Deus sabe, para o plano espiritual. Deixaremos esse corpo aí. Com isso, cada um tem as suas ocupações aqui na Terra. Encarnado, nós como alma, espírito encarnado, temos as nossas ocupações. Nossas ocupações materiais, as nossas ocupações morais, né? O nosso trabalho. E também temos as nossas missões também. Missão é mais um tema da semana que vem. Hoje eu vou falar mais de ocupação. Ocupação é uma atividade que desempenhamos. Missão é função ou poder conferido a alguém para realizar algo. Aí a gente pode pensar assim: missão é para Jesus, para Chico, né? Para Maria Teresa. Não. Nós também temos as nossas missões. A missão e a ocupação é de acordo com o quê? Com o grau evolutivo de cada um. Se você está lá numa obra, numa construção, tem aquele que desenhou aquele projeto, desde aquele que vai dar limpar o terreno. Cada um tem a sua missão e a sua ocupação de acordo com o quê? Com o seu grau de instrução. Assim também com cada um de nós. Sabendo disso, sabemos que a morte não é uma transformação, e sim uma continuidade. Leon Denis fala no livro O Problema do Ser e do Destino que cada espírito tem sua vocação e segue-a com facilidade, e cada um encontra o seu lugar neste imenso campo de ação. Portanto, todos, sem exceção, encontramos o nosso lugar. O que isso quer dizer para a gente? O que nós fazemos aqui encarnados, quando desencarnados, vamos também continuar fazendo. Tem
concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. A vida na terra é muito mais difícil, né? Carregar esse corpo, que tem necessidades, nós temos que dar muito mais conta de outras situações. E o espírito não. Claro que aqui está falando, ministro de Deus, se a gente falar na escala espírita pergunta 100, quem são os ministros de Deus? São os espíritos puros. Na escala espírita, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Os puros, eles são encarregados de quê? Transmitir, né? Ouvir as vontades, né? as determinações de Deus e executar. Então, para eles, não tem mais nenhuma ligação com a matéria. Estão totalmente desmaterializados. Acontece isso com aqueles espíritos imperfeitos quando desencarnam? Nem tanto. Tem espíritos quando chegam no plano espiritual sentem necessidade de tomar banho, de se alimentar, de trocar de roupa, coisas que estavam acostumados a fazer aqui na Terra. Por quê? Ainda estão apegados à matéria, né? O perispírito ainda é grosseiro, então sente fadiga, sente necessidade de sono, até que vão aprendendo, reaprendendo a viver como espíritos. Existem cursos no plano espiritual de como viver como espírito, e vão reaprendendo que não tem mais aquela necessidade. O corpo já ficou. Agora, daqui para frente, outro aprendizado. Mas para os espíritos já libertos totalmente na matéria, não tem fadiga. Então, o trabalho para eles, a ocupação é contínua, porque o pensamento é contínuo. A gente não para de pensar. Se eu estou pensando, eu estou agindo. Para os espíritos obreiros, o trabalho é uma bênção. O trabalho é um prazer. O trabalho é uma coisa que não tem como ficar sem. Né? Então, para eles, não tem as angústias que nós temos de acordar no trabalho. Né? Às vezes, esse povo no trabalho que a gente não gosta muito, voltar, o que vai fazer de casa, tem que dar conta de uma coisa, de outra, cuidar do corpo. Os espíritos dizem que nós nos envolvemos praticamente 99% com a matéria. E sobra 1% para a gente se dedicar às coisas do Espírito. Olha que informação importante para a gente. Porque às vezes a gente deixa 100% na matéria, né? Deixa 100% na matéria. Mas na nossa semana, tem dias, por exemplo, vamos colocar dias muito estressantes. Dias em que a gente, às vezes, não parou para fazer uma prece, não parou para ajudar alguém, e seja em pensamento, né, alguém que está necessitado, e a gente vai dormir naquele automatismo e acorda cedo e começa um novo dia, e assim vai, e a vida vira uma sucessão de dias, todos iguais. A gente não para colocar um pouquinho nessa balança a vida espiritual. E quando se dedica um pouquinho para a vida espiritual, para a vivência do Espírito, os tesouros do Espírito, que às vezes, eu já fiz muito, né? Hoje eu fui lá na casa do Toré, assisti palestra, tá bom por hoje, não vou ficar para estudo não, fazer estudo durante a semana, não, já me dedicar 1h30 durante a minha semana, no domingo eu já me dediquei aos tesouros do Espírito. Se a gente for contar que um dia tem 24 horas, 6 dias da semana, aí quantas horas são, mais o domingo inteiro, e a gente só se dedica às vezes 1h30 a ouvir uma palestra, a tomar passe, a refletir sobre a vida. Eles não estão errados, não. Então, por isso que as nossas ocupações, basicamente, são todas materiais. E quando a gente desencarna, a gente continua querendo dar conta das mesmas coisas materiais. Querendo dar conta
dedicava aí, nem sei a porcentagem que se dedicava ao espiritual, foram 75 anos de trabalho no bem, não se preocupava com essas coisas, já vivia a vida do Espírito. Estava encarnado, mas já vivia a vida do Espírito. Por quê? Porque ele tinha o seu trabalho, mas também fazia muitas coisas boas. Bom, a 559, ele pergunta assim: também desempenha função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Todos têm função. Aquele que a gente hoje vê embrenhado nos vícios e só fazendo mal, ele também é ferramenta da lei de causa e efeito. Ele também é uma ferramenta de Deus para a concorrência da harmonia do universo. Mesmo que eu não saiba como, mas Deus sabe. Eles dizem aqui na pergunta 540, eles fazem uma alusão à pergunta 540, que muitos espíritos desses, bem atrasados, ajudam nos fenômenos, nos processos dos fenômenos da natureza. Comandado por espíritos mais elevados, ajudam, por exemplo, nas tempestades, ajudam nos fenômenos da natureza. Um dia presidirão esses fenômenos. Mais à frente, presidirão o quê? Fatores da ordem moral. Mais lá na frente, porque a lei do progresso. Esses espíritos que hoje, por exemplo, aquele é a minhoquinha lá, que perfurando lá a terra, aduba para entrar, oxigênio e tudo mais, ela também
asas continuam tentando adentrar a nossa terra mental para quê? Para nos induzir ao erro. Porque ou tem dívida para conosco, ou se acharam vítimas de algo que fizemos, ou porque a felicidade do infeliz é fazer o outro feliz. Se eu não estou feliz, por que você vai estar feliz? Né? Eu quero tirar a sua felicidade também. É uma ocupação? É momentânea.
evolução. Enfim, então ocupação e missão, todos nós temos. Umas missões de acordo com o grau evolutivo, outras missões grandiosas que vão levar ao progresso da humanidade, né? Missão de desenvolver uma vacina que vai ajudar toda a humanidade. Quem lá estudou e pesquisou a lâmpada, a eletricidade, não são missões. Quem vem trazer as artes também para a gente, né? Todas são missões. E também temos as nossas missões. Cada um tem a sua missão aqui na Terra. Instruir, né? Auxiliar no progresso, melhorar-se. Nós temos aí uma grande missão que é a paternidade, a vida, né, desses espíritos que Deus nos confia. É de grande importância e de grande responsabilidade para cada um de nós, porque ao final da nossa encarnação vai ser perguntado: o que fizeste no filho que te confiei? O que nós poderíamos ter feito e não fizemos? Porque se fizemos tudo para que aquele espírito que Deus nos confiou entrasse no caminho do bem e ele não quis, a responsabilidade não vai ser debitada na nossa conta. Agora, se eu fui, né, não, desde cedo não vi ali as tendências daquele espírito, as tendências às vezes do egoísmo, da agressividade, a tendência de às vezes esconder uma coisa aqui, outra ali, e eu não fiz, não corrigi porque dá trabalho, ou então porque deixei para lá. Aí sim eu tenho responsabilidade naquele coração, né? Então é uma missão muito importante. Ensinando, tem espíritos que ficam ociosos no plano espiritual? Tem gente aqui na matéria totalmente ocioso, não faz nada da vida, não quer progredir, não quer fazer nada de nada, né? Deixa a vida me levar. Quando ele desencarna, você acha que vai querer alguma coisa no trabalho? Não, vai ficar ocioso também. Só que essa ociosidade também vai ser temporária. Um dia aquela preguiça vai cansar. Vai cansar aquele coração. E no dia que ele fizer uma coisa boa e sentir o bem-estar daquilo, ele vai começar a tomar gosto. Por quê? Porque a lei é do progresso e o trabalho é uma das leis de Deus. A gente pode fugir temporariamente, só que um dia, né, esse movimento todo vai nos pegar. Não tem para onde fugir. Então, tem espíritos que ficam na espiritualidade sem fazer nada? Tem. Sem fazer nada, só olhando a vida dos outros. Sentado lá no banquinho da rua, só olhando. Às vezes fazia isso no carnaval, ficava lá no banquinho da rua olhando todo mundo. Quem está chegando, que hora está chegando, com quem está chegando, se está chegando com sacola na mão, se não está, se fez compra, né? Desencarnado vai fazer a mesma coisa. Só que um dia vai se cansar. Um dia vai se cansar. Talvez em alguns anos, talvez em centenas de anos, um dia ele se cansa, né? Se cansa de não fazer nada. Chico, teve uma história de Chico que estava lá digitando, datilografando lá com um amigo dele, algumas mensagens do plano espiritual, e caiu um besouro na máquina do amigo dele. Aí ele falou para o besouro: pô, a besouro na parede, na cama do besouro. Besourinho resistente, né? Foi lá, botou
é contínua. E qual é a nossa? Nós temos que sempre ver o quê? Quando a gente está atento à necessidade de qualquer pessoa ao nosso redor, sempre há o que fazer. Sempre há o que ajudar. Ah, eu queria ajudar muito, queria fazer muito bem, queria ganhar essa mega cena aí da virada, eu queria ajudar muitas pessoas. Não precisa ganhar na mega cena da virada para ajudar muitas pessoas. E talvez se você ganhasse, ia se comprometer tanto com as coisas materiais, que às vezes o seu primeiro pensamento era de ajudar. Não, com esse dinheiro eu vou fazer uma creche, eu vou ajudar muita gente, eu vou dar tanto para os parentes, eu vou fazer isso. Com dinheiro longe. Agora coloca o dinheiro na conta. Será que iria fazer isso mesmo? Será? Ou iria primeiro ver somente as suas coisas? Comprar uma casa no Miramar, né? Comprar um carro caro, e aí o dinheiro ia gastando, ia se comprometendo, talvez não fizesse nem um terço daquilo que queria fazer para ajudar. Então não precisa ganhar na Mega Sena para ajudar. Se a gente tiver ouvidos para ouvir, o outro tem muitas necessidades que nós podemos supri-la, podemos ajudar. Basta ter boa vontade, basta estar o quê? Atento a mim e atento ao próximo. Porque aí eu consigo fazer muitas coisas. Às vezes a necessidade do irmão é de falar, só quer falar, só quer o seu ouvido. O seu ouvido não quer conselho, não quer bronca, não quer aplauso, não quer nada. Ele só quer falar o seu ouvido, ele só quer desabafar. Ele termina de desabafar e está bem, está relaxado. Você fez uma ocupação naquele momento. Né? Às vezes a nossa missão naquele momento é calar. Calar e deixar o outro estar às vezes exaltado, estressado, irritado. Falar o que tem para falar. A sua missão naquele momento é calar. E depois, com mais calma, conversar. São coisas simples, mas que faz uma grande diferença nos nossos relacionamentos. Então é preciso ter milhões de reais para ajudar as pessoas? Não, a gente pode fazer no nosso dia a dia mesmo, né? Ajudar um amigo, enfim. Ocupação e missão dos espíritos. É um tema muito vasto, né? Não dá para a gente adentrar em todos eles, mas semana que vem tem a continuidade desse tema, só para a gente ficar ciente